gente vai continuar com esse tema. Depois do pré-estudo com a escala de valores, eu vou adicionar as cores e vou fazer o máximo para usar as primárias. Então, iniciando pelo fundo, vou construir aqui um creme bem clarinho, e só para esse eu vou abrir uma exceção. Eu vou fazer o indiano, amarelo, com branco, para resolver o creme do fundo. Vou colocar um pouquinho mais de branco. Médium e o creme propriamente. Vai ficar bem evidente como eu não cubro totalmente o fundo. Ele vai respirar aqui. Ele vai interagir com a cor final. Eu faço um pequeno contorno bem livre do que está à frente do fundo, sem recortar. Pequeno esfumato aqui para eliminar as manchinhas. Na sequência eu já vou para os cinza da base, tanto os escuros quanto os que estão ao fundo da latinha aqui, que comporta os pincéis. E para este sim, a exceção será do óxido com azul, vermelho óxido, ultramar. Eu já vou preparar uma quantia aqui para quando eu precisar dos pretos, das cores mais escuras da composição, eu já tenho eles prontos aqui. Eu vou revelar. Esquentei demais aqui, vou esfriar. Então, de escuros para claros, nós já temos todos aqui. Vou iniciar com esse mais escuro. Médium. Também não vou preencher totalmente a área. Eu vou deixar que o azul respire
né, seja visível, mesmo com esta camada. Vou clarear um pouquinho para obter os cinzas mais claros agora. Um pouquinho mais claro. Mesmo do lado de cá. Vou invadir o espaço da luz aqui, depois eu retomo ele com uma cor mais clara. Vou clarear um pouco mais esse valor. Aqui. E a minha pincelada é bem manchada. Não tem muita precisão de recorte. É um exercício que eu recomendo bastante. Mais claro. Quase o branco, que ele vai retornar embaixo. Percebam que aonde se lê branco ali, eu ainda queimo ele no cinza. Dissolvi com um pouquinho do diluente ali, para ficar mais dissolvida a cor. Vou deixar em aberto aqui. E um valor mais claro. Mesmo assim, agora eu vou colocar um pouquinho de luz para que contraste bastante com o potinho. Vocês vão perceber quando eu pincelar. Ó. Mais adiante eu vou reforçar essa luz. Vou iniciar pelo potinho. De escuros para claros. Nosso preto aqui. Ultramar. Vou colocar mais um pouquinho dele. Ultramar vermelho óxido. Bem escuro, bem sem adição nenhuma de branco. Eu vou iniciar pela parte mais escura da composição. Pincel médio, menor do que eu usei para o fundo. Pouquíssimo médio. É um hábito, eu sempre acabo colocando na mistura um pouquinho com o pincel. Então, ó, os vãos entre a latinha, entre os pincéis, né, entre os cabos. E a parte
do rótulo. A parte mais escura. Respeitando a minha referência e o critério do pré-estudo aqui. É mais escuro. Agora aqui eu vou clarear apenas um valor, na escala de cinzas ainda, para adicionar a luz do rótulo, na parte preta ainda. Ó, percebam que o letreiro eu cobri. Eu vou pintar a cor que sobressai. As dominantes. O detalhe mais claro de um brilho de outro eu acrescento sobre. Então aqui eu já tenho dois valores, sombra e luz. O mesmo critério agora para o amarelo, que é o destaque da figura, né? E para isso eu vou usar o princípio das complementares. Cor dominante, amarelo. Amarelo. Para atingir esse valor, olha, branco, né? Levo na referência, eu vou adicionar aqui, eu vou usar um pouquinho do limão, para intensificar. Tonalidade limão, tom limão. E para a sombra, eu vou acrescentar ao amarelo o violeta. Violeta, amarelo. Puro. Um pouquinho do branco que eu vou revelar. Ficou muito escuro. Um pouquinho do amarelo mais claro, vou revelar. Pronto. Vou iniciar também por ele, pelo escuro. E depois vou trazer os detalhes de luz na cor. Médium. E agora a tonalidade mais clara, que é o amarelo. Eu vou trabalhar etapa por etapa. Eu poderia antecipar aqui, concluir a parte de baixo também, que é amarelo, a solução é amarelo e a complementar violeta. Eu vou trabalhar agora a luz. Esse eu preparei com pincel. O barramentozinho da lata na parte de baixo. Violeta. Indiano. Só que agora mais escuro. Vou usar o mesmo pincel, que a bitola é praticamente essa. Se eu aplicar ele de lado, ele vai proporcionar a largura que eu desejo aqui.
a mesma tonalidade, porém um pouquinho, um valor mais claro apenas. Um barramentozinho vermelho. Um detalhezinho no rótulo vermelho e em cima também. Aí este sim, eu vou usar um pincel bem menor. E vou usar o princípio da complementar, que é o verde. Então, para o vermelho mais escuro, ó, eu queimo com vermelho apenas. O vermelho. Tanto na parte superior, vou pegar mais vermelho aqui. Carregar bem o pincel, porque é uma pinceladinha pequena, mas tem uma certa expressão aqui. Sim. E agora o detalhe da luz, que praticamente é o vermelho puro eu vou usar. Querendo intensificar a luz, eu adiciono o amarelo. Nesse caso, não será necessário. Aqui temos a bordinha da latinha e a parte de baixo. Vou usar um pincelzinho menor e já vou colocar a inscrição Coffee. Um detalhezinho a mais no rótulo aqui. O amarelozinho de cima, eu vou mesclar ele com o cinza de baixo, para ficar só a sugestão. Como não é possível ler, então eu simplesmente coloco a impressão. Um brilhozinho branco aqui embaixo. Outro aqui em cima. A nossa latinha ficou um pouquinho mais achatada, mas não tem problema. O propósito aqui é fazer um registro rápido da paleta sobre esse pré-estudo com escala de valores. Aí vou dar início aos pincéis. Eu vou usar uma base escura de violeta e amarelo. Violeta com amarelo indiano. Para fazer os cabinhos beges. Do escuro para o claro.
a parte das virolinhas. Todos os cabinhos aqui. Percebam que eu construo toda a área de escuros, para na sequência colocar a luz. Uma virola bem escura aqui, ó. Agora eu vou clarear a mesma cor, um toquezinho do branco, para fazer os cabinhos beges. Médium. Aí à medida que colocar os brilhos é que vai ficar evidente o metal das virolas. Olha como o azul já compõe, né? Como sendo praticamente uma cor final. Faltou um detalhezinho do cinza escuro aqui, deixa eu... Muito escuro. Melhorou. Um cabinho verde. Vou pegar esse VC que eu usei com vermelho. Um pouquinho apenas do vermelho aqui, para que eu mantenha verde. A intenção é verde agora. Então o vermelho vai escurecer o verde. Eu vou levar ele um pouquinho mais, vou avançar ele aqui, para que a virola fique um pouquinho mais curta. A virolinha metálica, eu vou usar aqui o preto do azul e óxido. O mesmo para esse pequenininho aqui, para esse fininho. Vou reforçar esse marronzinho, vou escurecer um pouquinho mais a virola dele, usando o violeta e amarelo. Eu vou ampliar ele aqui. Um bege, uma virolinha preta embaixo.
médium. Vou deixar vazar bem o azul aqui para que tenha unidade. Um outro cabinho mais escuro aqui. Usando um pincel mais fino e gasto, ele me proporciona mais detalhe, né? Um azul clarinho, eu vou fazer a inscrição do rótulo aqui. Eu vou usar o cobalto com esse cinza bem claro que sobrou aqui. Uma inscrição, clarear um valor a mais. E a sombra um valor mais escuro. Isso. Colocar cor no pelo dos pincéis agora. A maioria deles tende ao ocre claro, né? Um amarelo, toquezinho de branco aqui, ó. Sobre esta base que eu trabalhei misturando a complementar violeta. Aqui um pelo maior, uma cerda maior. Tirar o excesso do pincel para que eu consiga carregar. A maioria das cerdas, nesse caso, ela tende a essa tonalidade, né? Com exceção de algumas que são mais marrons. Cremezinho bem claro aqui. Tem um bem avermelhado. Esse azulzinho. Vou aproveitar esse aqui, ó. Começar a colocar detalhes de acabamento já. Vou usar esse gasto novamente para os brilhos. Reforçar o escuro desse. Deixa eu ver o tempo. Para que não estoure. 29. Eu vou colocar o brilho apenas. Já está dando branco. Vou queimar só ele no cinza aqui, ó, para adicionar alguns brilhos.
pontinhos apenas de brilho para sugerir a ideia do metal na virola. Vou aproveitar essa cor para fazer aqui um detalhe a mais na borda da latinha. A sombra dessa cerda, vou reforçar ela com um pouquinho mais do violeta. Então os azuis, que ainda são possíveis vê-los, né? O azul que ainda é possível ver, ele dá unidade no conjunto. Unidade, o que é a unidade? Eu leio ele em toda a extensão do trabalho, né? A isso damos o nome de unidade. Um brilho mais, Então é isso, pessoal.